Olá, bom dia a todos. Mais uma quinta-feira com Hora da DR, com Tom e Melissa. E aí, sejam todos muito bem-vindos. E hoje temos uma surpresa para vocês. Que bom, né, Melissa? Bom, todos bem-vindos aí também. Mais uma vez estamos aqui, né, Hora da DR. Hoje o tema, né, é o próprio nome do nosso programa, né, Despertar para a Realidade. Bem interessante que nós vamos trazer hoje. E para abrilhantar mais isso aqui, nós vamos trazer nossos amigos aqui, parceiros, que estão conosco já há bastante tempo e que nós vamos colocar... Pode trazer eles agora, Melissa? Pode, Cadê? claro. Cadê eles? Será que eles vão chegar aqui? Cadê o Mário? E a Renata? E a Renata? Cadê a Renata? É hora da DR, pessoal. Vem? Vamos trazer aqui ao Mário. Mário, você está ao vivo, Não foge Mário? não, não foge não. Foge não, não foge não. Eu sei que o pessoal não quer saber de DR, mas é hora da DR agora. Olá, meus queridos amados, que prazer imenso estar aqui com vocês, que alegria! Hoje eu não fui trabalhar, falei, que bom, eu quero participar da DR! Vocês são muito feliz, viu, Melissa, Tom, gratidão imensa de estar aqui com vocês. Só um minutinho, porque o noivo está quase pronto. Tá certo. Ele está aqui penteando o cabelo dele. E hoje a DR é em dose dupla, então, hein, galera? Dose dupla. Olha, segura aí, porque hoje tem bastante coisa. Bastante coisa bacana. Mesmo. Olha lá! Amor, chegou! Passou perfume? Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, Tom. Boa tarde, Melissa. Gratidão pelo convite. Estamos aqui, firmes e fortes. Boa tarde, por quê? Porque o Mário e a Renata estão na Europa. Lá já é boa tarde. E aqui para nós é 9 horas, horário de Brasília. Que horas são aí, Mário? 12:05. Muito bem. E hoje, então, DR em dose dupla, com muito humor para todos nós. Excelente DR para nós, então. Oba! Bora lá! Bom, hoje nós trouxemos nossos amigos aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho, até porque nós estamos nesse nosso despertar, né, para a realidade também, que nada mais é do que um despertar para a realidade, autoconhecimento e tudo mais, né? Então, posso fazer uma pergunta para eles aqui, Melissa? Pode. Um de cada vez, me respondam aí vocês dois, Mari e Renata. O que é o despertar para a realidade para vocês? Como é que vocês chegaram aqui? O que é isso para vocês? Já falo aí que nós já vamos entrar já solando aqui, vai, de sola. Aproveitem para se apresentar. Nem todos aqui acho que os conhecem, mas eu sou Melissa, Tom Silva, e vocês? Eu sou Renata Oliveira. E eu sou Mário Guerra. A gente já faz uma parceria já há bastante tempo com a Melissa e o Tom, alguns trabalhos, né, Tom? Da alquimia, isso. Enfim, vários projetos que a gente sempre costura muita coisa juntos. E quando o Tom e a Melissa falaram comigo, olha, DR, eu falei, uau, meus olhinhos brilharam, né? Eu falei, nossa, eu quero muito, muito, muito. Até falei para eles assim, vamos fazer uma DR especial Plus no domingo. Já vou deixar uma enquete aí para vocês. Quem quer uma DR super especial no domingo? Coloca aí no chat, por gentileza, se vocês querem participar de uma DR domingo. O que vocês acham? Bom, porque quinta-feira hoje é especial, eu começo a trabalhar só amanhã, então eu falei, bom, hoje eu vou estar presente nessa DR maravilhosa, né? Bom, e o que é o DR? O despertar da realidade.
Quer falar, Mário Guerra? Ou eu falo primeiro? Fala tu. Olha, eu acho que, para mim, o despertar da realidade é despertar todo dia, sabe? É despertar para o seu autoconhecimento, para a sua realidade. O que é a sua realidade? O que é o seu propósito de vida? Né? E todos os dias a gente precisa ter um incentivo grande para que isso aconteça. Né? Buscar o autoconhecimento, buscar ajudar o próximo, buscar o que está lá no seu âmago, lá no seu íntimo, né? O que isso representa para você, né? Às vezes, a gente estava até conversando antes dos bastidores, aqui, eu e Melissa, e Tom e o Mário, não vou citar nomes, mas para uma pessoa não importa ter, o que importa é a realização pessoal, sabe? O que é a sua realização? O que te faz brilhar? O que te faz, sabe, sair da cama e falar, não, hoje eu vou fazer mais, né? E você chegar à noite e falar assim, nossa, que bom, fiz diferença na vida de pessoas, né? Bom, despertar da realidade é tanta coisa, Tom. É muita coisa, é muita coisa. Fala aí, Mário. Então, não é discutir relacionamentos ou discutir relação. Até porque, dependendo de como se interpreta isso, nem vale a pena, porque quando você vai colocar vai colocar as cartas na mesa para discutir qualquer coisa referente a relacionamento, é que a coisa já está abalada. Mas claro que não é o caso, aqui é o despertar para a realidade, né? Bom, concordo em parte com o que a Rê falou, mas para mim o significado eu separaria assim, despertar e realidade. Tirando o significado do dicionário, para mim o despertar ele vem depois do acordar. Nem todo mundo que acorda despertou. E nem todo mundo que despertou para a realidade. E aí vem, o que é realidade? A realidade para cada um é diferente. Para mim, a realidade é uma coisa, não é o dia a dia. É algo que está um pouco mais em outras camadas que muitas vezes não são visíveis. Essa, para mim, seria a verdadeira realidade, não essa nossa 3D que a gente vive constantemente em ciclos intermináveis. Isso não é uma realidade. Isso é o meu ponto de vista. A realidade ela está muito mais acima em outras camadas do que esta nossa de manifestação. Essa é a minha ideia sobre despertar para a realidade. Você sempre vai mais embaixo, né? É quem não quer brincar, não desce pro Adé. Quem não quer você falar uma coisa. Não, né? Eu desço pro play. Você desce pro play, brinca profundo, né? Brinco. Vou te falar uma coisa. Antes de eu e o Tom falarmos, né, sobre o que é despertar para a realidade para nós, vamos aos bons dias? Vamos, né? Nossa, inclusive tem aqui o Chaves Quânticas, que eu não sei quem é, né? Já passou aqui conosco. Então, vou te contar. É o Mária Renata. Você tá brincando. Nem sabia disso. Sério? É o Mária Renata? Sim. Legal. Acordaram cedo hoje, então. Não, lá em Portugal é mais tarde. Né? Muito bem. Marinês, sempre conosco. Bom dia, excelente dia, Marinês. Olá, gente. Marinês disse, bom dia, pessoas maravilhosas. Que tá a Beatriz também, diretamente da Bahia, querida Beatriz. Bom dia, Beatriz. O Ionar, lá do Rio Grande do Sul. Tem gente em todo lugar hoje. Tá vendo? E aí, Ionar, mais uma vez conosco. Bom dia a todos. Mais um dia de informação valiosa. Vamos lembrar, Melissa, que a Marinês também é do Rio Grande do Sul, né? É verdade. Quem mais aqui? Denise. A Denise. Nossa, Denise, fala aí que eu não lembro agora de onde você é.
Bom dia, olha lá, Denise. Bom dia, pessoas lindas e maravilhosas, meus professores amados. A Denise sempre conosco, nos conhecemos aí há uns 2 anos, mais de 2 anos, né, Melissa? Uns quase 3 anos já, né? Às Que vezes bom, eu né? me perco no tempo. Na verdade, eu nem também. sei exatamente como é que ele existe, mas Pessoal, tá tudo coloca aí certo. de onde que você é, onde que você está agora, quem está A conosco Denise, aí. a gente conheceu ela pessoalmente aqui em Portugal. A Claudina. Nós também somos professores dela. É isso. Que Da bom, que terapia. legal. Ah, da terapia quântico-hipnose, né? Isso, Não é só é você, isso mesmo. não. Não é só você, não. Ótimo, ótimo. A Claudina. Claudina, Bom dia, meus companheiros querida. de jornada. Um ótimo ano novo a todos. Ai, Claudina, que gratidão bom. para Que você bom também, você para aqui. todos nós, né? Temos aqui o Olha Renê. só, Quem é o Renê? Ó, o Renê. Renê, nosso filho. Bom Olha, dia, Renê. Olha que ele está ouvindo ali do lado, hein? Bom dia, Renê. A Nádia eu conheço há bem mais tempo. A Nádia já contribuiu conosco, bem lá atrás, ainda, muito antes da Morphos, viu, Luiz? Pois é. ô, Tom, assim, você entrega a idade. Não, não estou entregando. Tudo bem, sem problemas. Mas, enfim, gratidão a todos que estão por aqui, né? E que hoje nós tenhamos aí muita informação, né? Já começamos aí com o Mário e com a Renata, né? Conosco aqui. E esta despertar para a realidade, né? O que que é isso, né? Eu tenho as minhas compreensões quânticas espirituais, né? Que eu gosto de trazer sempre isso, mas a Melissa também traz a dela, né? A gente vai falando aqui. E eu acho que despertar para a realidade é o autoconhecimento mesmo, né? Trazer de dentro de você, né? Ontem mesmo na live a gente falou, né? Que é conhecer-te, né? Que é conhecer a si mesmo. Essas frases não são minhas, né? Estão inclusive no Evangelho. E quer conhecer-te, olhe para dentro, né? Então, esse despertar da realidade está dentro de cada um de nós, e quando a gente se abre para isso, é que faz toda a diferença na nossa vida, no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio, enfim. Sem todo mundo, né? Tem que nem vocês trouxeram aí o ponto de vista de vocês, né? Cada um tem um ponto de vista, mas que todos nós, juntando todos os pontos de vista, a gente forma um macro, né? De que nós estamos no caminho, né? Tudo que vocês falaram aí, por exemplo, tanto a Renata quanto o Mário, trouxeram ali informações de que estão na busca, né? Dessa autorrealização mesmo, que a gente está falando, e essa despertar para a realidade, né? É isso mesmo. Então, é a busca do equilíbrio sempre, e a manutenção, né? Eu gosto de destacar sempre a manutenção do equilíbrio, também é o despertar para a realidade, né? Porque como é que você se mantém equilibrado, né? Num mundo de tantas diversidades que nós estamos hoje, né? De tantos conflitos, de tantas colocações emocionais aí, até pelas publicidades, né? Por aí afora, notícias, enfim, e a gente acaba se desequilibrando em algum momento. Então, o que comanda hoje nós é manter a nossa emoção, né? Equilibrada, manter o nosso nível de vibração ali. Então, para mim, o despertar da realidade é a gente estar sempre na busca do equilíbrio ali. E equilíbrio significa amor incondicional, autocura, né? Enfim, então, que nem a Renata falou, né? Se a gente for ficar aqui falando, vai, né? Tem muitos assuntos, muitos caminhos, mas para a gente resumir, na minha parte, né? O despertar da realidade é essa união aí entre espiritualidade, quântica, essência mesmo, né? O que nós somos, né? É o nosso tema ontem, né? Até onde você se conhece, né? Então tá muito ligado com isso, né? Até onde nós nos conhecemos, né? Então, quando a gente começa a se conhecer, você está tendo o despertar da realidade. Para mim é isso. É verdade, Tom. Eu ainda acrescento que, na verdade, isso também já foi colocado aqui, que vai sempre além, né? Não dá mesmo para a gente colocar um foco só no que seria o despertar para a realidade. Despertar, né? Estar atento, perceber, se conscientizar, tornar consciente algo. Então, despertei para tal situação. E qual é a situação? São várias. Nesse caso, estamos falando de despertar para a realidade. O que é a realidade? Se não aquilo que nós mesmos criamos, se não aquilo que está à nossa disposição
e que muitas vezes nós nem percebemos, né? Então, o despertar para a realidade, ele tem tudo a ver com autoconhecimento, e a importância dele é assim, às vezes eu acho que eu quero alcançar determinado objetivo. E por que eu não alcanço? Será que eu despertei para a realidade? Será que eu realmente quero? Ou eu fui condicionada a querer por questões do dia a dia, por marketings, por sistema político, e eu acho que eu quero e na verdade eu não quero? Pode ser aí que esteja um entrave. Ou então, será que eu despertei para a realidade? O que de fato está me travando a não conseguir conquistar isso? Pode ser um trauma? Pode ser um trauma. E será que eu despertei para a realidade? Porque despertar para a realidade também é o entender que cada um tem a sua realidade. E se eu tenho a minha realidade que traz os meus objetivos, o Tom tem a realidade dele, que traz os objetivos dele, que provavelmente são diferentes dos meus em alguns pontos. Como que nós vamos fazer para conviver com essas duas realidades ao mesmo tempo? Eu preciso despertar para a minha realidade e saber e tentar despertar para a realidade do outro também. Para que todas as DRs que aconteçam sejam sempre positivas em todos as suas conotações, digamos assim. Tá certo, Mário? Tá certo, Renato? O que vocês acham disso tudo? Pode manter o áudio aberto aí, tudo bem. A menos que vocês estejam tendo uma DR em particular. Era só para não interferir no... Tudo bem. Mas perfeita a sua colocação. Eu queria que vocês matassem não, matar não. Que vocês, uma curiosidade, tem uma curiosidade. Queria que o Tom e a Melissa falassem, eu vou falar também, uma que eu estou fazendo agora, mais frequente. O que vocês estão fazendo ultimamente, né? Ainda mais que é o ano novo, a gente sempre querem embutir aí hábitos saudáveis, enfim. Mas o que vocês têm feito ultimamente, ou não, ou uma coisa eventualmente que vocês fazem, que desperta a realidade de vocês? Olha só que bacana, hein? Bom, primeiro, participando de várias práticas terapêuticas que faz com que nós estejamos no estado alfa, né? Estado alfa, relaxamento e atenção plena. Isso é fundamental. Fundamental para a saúde física, emocional, espiritual. O que mais que a gente faz? Conversar. Conversar para que nós possamos conhecer a realidade, ou melhor, a expectativa um do outro. Isso, todo dia tem um momento que a gente senta para conversar sobre essas expectativas. Ou o que aconteceu no dia, fazer... Todo dia vocês conversam? É no café da manhã, é no jantar? Como é que é isso? Geralmente é no final do dia, né? Porque É aí uma já... rotina todo dia, é isso? Oi? É uma rotina, todo dia vocês fazem isso? Já ficou automático para a gente, né? Então, a gente costuma fazer isso todos os dias, sim. E uma outra coisa é assim, sabe? Quando a gente se pega, fala assim, olha, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo entender aqui comigo mesmo. E aí a gente tenta colocar aquilo tudo em palavras, né? Colocar em palavras para que o outro tente entender e, do ponto de vista dele, falar o que foi entendido. Aí a gente começa a falar assim, beleza, realmente, pode ser isso, pode ser aquilo. Fica mais fácil fazer escolhas, né, no dia a dia, tomar as nossas atitudes.
Então, essas são uma das coisas. O que mais que a gente faz, Tom? Olha, por exemplo, eu assisto as minhas lives, né? Ontem, por exemplo. É verdade. Ontem, por exemplo, a Melissa, nós terminamos a live aqui, eu coloquei lá para passar para eu ouvir, porque eu ouço tudo que eu falo, né? Eu assisto novamente nessa live, eu vou assistir depois. Então, eu aprendo muito comigo mesmo, né? Então, isso também é uma situação, né, da gente poder estar desenvolvendo e despertando para a realidade. Por quê? Porque o que eu falei agora, eu estou nesse momento dessa emoção aqui, e eu estou falando alguma coisa, sendo provocado, né? Que nem a Renata provocou uma resposta, né? E a gente pegou e está dando uma resposta aqui. Porém, depois, se eu analisar aquilo que eu falei, aquilo que foi perguntado, eu vou ter uma introspecção melhor e vou ter um despertar, um pedacinho, né, do despertar para a realidade ali. E isso vai garantindo que a gente cria nossas crenças e molde ela, né? Molde nossas crenças, porque nós temos que ter empatia, inclusive, conosco mesmo, né? Então, essa empatia que a Melissa trouxe aí, que tem que ter o olhar para o despertar do outro para a gente introspectar e para o nosso próprio despertar, tem a necessidade, né? Eu creio que é uma necessidade mesmo de ter um equilíbrio ali na empatia, né? Com você e com o próximo. Porque eu tenho uma frase que eu sempre falo, né? Que nós somos o que nós acreditamos e criamos. E é exatamente isso mesmo. E despertar para a realidade é acreditar naquilo que você está colocando, né, para se despertar e você criar daquilo um hábito, né? Ontem mesmo nós falamos que o hábito leva à continuidade, né? Então, se você tem o hábito sempre ali, porque nós estimulamos, né, a autocura, por exemplo, nossos procedimentos, estimulamos as amizades, né, que nem a nossa, né, por exemplo, né, estimulamos nossos relacionamentos, e para manter tudo isso, né? Então, quando você estimula, é só para você conhecer, né? Ou só para você agir naquele momento. Agora, como manter isso? Aí é o hábito, né? Você tem o hábito de se manter naquele relacionamento, de uma certa forma, que é o que a Melissa falou, virou automático para nós. Eu nem lembrava disso, tá? Eu não estava nem passando pela minha cabeça o que ela falou aqui. É automático. Por quê? Porque realmente a Melissa às vezes chega, às vezes ela dá aula à noite e tal, sai às 10h30, chega quase 11 horas aqui. Às vezes eu vou buscá-la, né? No carro mesmo, quando a gente está vindo, a gente já está conversando, como é que foi seu dia tal, o que você fez hoje, o que você não fez, o que hoje ficou de bom para você, o que não ficou, né? Entendeu? A gente tem sempre esse olhar, né, conosco mesmo, de estar se despertando para a realidade, como o Mário trouxe, todos os dias. Então isso é importante. Todos os dias a gente tem que se despertar para a realidade. Porque cada dia é vivido emocionalmente, quanticamente, espiritualmente, que no fritar dos ovos é tudo a mesma coisa, é tudo no mesmo, é tudo seu, né? A realidade é sua, como a Melissa trouxe. Né? Eu vou provocar, vou fazer 2 provocações aqui agora, vou alfinetar mais ainda. Tom, é assim, são 2 questões importantes. A primeira é não cair na rotina, que uma coisa é você fazer isso, que é bacana, mas não cair na rotina, né? Acho que a gente porque você precisa realmente despertar. Eu acho não, a minha percepção cada vez maior é assim, a gente tem que ter uma inteligência, tem que ser perspicaz, falar, não, o despertar, eu preciso fazer alguma coisa diferente para a realidade, mudar muita coisa na realidade. Isso é uma questão. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair na rotina. E o segundo, vou alfinetar mais um pouquinho. A gente é ser humano, né? De carne e osso. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Mário, eu tenho certeza que aconteceu com vocês, já aconteceu com as pessoas que estão assistindo também. Hoje eu não quero despertar. Nem quero ver a realidade. Sim. Não é? Sim. Essa realidade está me incomodando. Essa realidade, essa realidade que eu estou vivendo hoje está me incomodando, eu quero mudar essa realidade. Olha, mas tô provocando mais ainda. Então, assim, já aconteceu comigo, com o Mário. Ai, essa realidade tá quentinha, tá gostosa, não quero mexer.
A zona de desconforto. Deixa quietinha aqui. Já aconteceu. Essa realidade está me incomodando, não quero mais, não é isso para mim. Né? E olha só, Então, Renata, bem colocado, né, o que você falou, porque assim, qual que é o problema da rotina? Nós temos duas questões. Uma de ficar monótono e se tornar uma questão de obrigação. Por isso que o hábito é legal, porque é automático, então já não é uma obrigação. E o outro problema da rotina é que a rotina ela poda a criatividade. É a mesma coisa, você vai trabalhar, você vai todo dia pelo mesmo caminho, você tira a oportunidade do seu cérebro de se movimentar, de ver coisas diferentes e criar coisas novas. Então, é importante que cada dia você faça um caminho diferente. A neurociência mostra isso, né? Com muito afinco. Então, sim, a questão da rotina, você tem toda a razão no que você colocou. Então, nós temos essas duas situações. O que acontece todo dia, o que vira uma rotina, não pode ser uma obrigação. Então, quando ela se torna um hábito, é natural, então não dói, digamos assim. Ela está no automático, porém, é necessário mudar a rotina até para que o cérebro não fique ali, né, vincado. Sabe quando você pega uma roupa aqui, passa, e aí fica um vinco? É isso que não pode acontecer no cérebro, porque na hora de fluir, vai chegar no vinco, vai parar. Não, eu preciso que aquele caminho flua. Então, vamos dar várias alternativas. Até acredito que a gente não passe por isso aqui, porque nós não marcamos um horário para isso acontecer. Isso já acontece naturalmente. Uma outra técnica que a gente utiliza, assim, eu utilizo bastante, acredito que o Tom também, é questionar, né? Questionar no sentido assim, é isso mesmo? Mas por que é isso? E não no porquê, na questão de não aceitação. O porquê de deixa eu entender, deixa eu tentar ver por outro lado, de outro prisma, de outro ponto de vista. Então, a teoria dos porquês, né? Ela é uma prática fantástica para o autoconhecimento. Gosto muito dessa técnica. Aplico ela na administração, aplico essa técnica com os assistidos, aplico essa técnica na minha vida pessoal e profissional. Eu acho que isso ajuda muito. Gosto e faz todo sentido. Fala, Mário. Ô, Tom, quer falar, Tom? Ninguém gosta dos tais porquês. Eu adoro a técnica dos 5 porquês. Geralmente a pessoa para no segundo, não chega nem para o terceiro. Mas eu só queria voltar um pouquinho, que eu depois que comecei a fazer lives, eu tenho sempre esse hábito de anotando algumas coisas e tal. E aí eu vi que nós falamos, acho que foi a Melissa que falou, atenção plena, expectativas e diálogo. Eu acho que para haver o diálogo é necessário uma atenção plena, com baixas expectativas. Aí você consegue estabelecer um diálogo. Eu gosto de ver sempre ciclos, porque quando um diálogo pressupõe-se que seja uma via de mão dupla. Não é um monólogo, senão seria chamado de monólogo, quando só um fala. Quando há, e mais, e as pessoas às vezes colocam de forma equivocada, estamos discutindo. Não estamos discutindo, estamos dialogando. O problema é que as pessoas colocaram o termo de discussão, que deveria ser algo de exposição de ideias e não de imposição de ideias, como uma discussão é algo negativo. Não. A discussão deveria ser algo como colocar o ponto de vista. Eu estou discutindo, estou dissertando aquele tema com a outra pessoa. Não quero impor nada, quero colocar a minha opinião. Mas sempre eu gosto de trabalhar com as expectativas lá embaixo. Não espere nada. Sabe aquela frase que é o do Santo Antônio, se não me engano? Dê muito e espere pouco. Se todo mundo fizesse isso,
nossa, o dia já amanheceria muito melhor do que amanheceu ontem. E essa atenção plena, hoje em dia, eu acho que é a coisa mais difícil que tem. A gente tá sempre com essa coisinha aqui, sempre. É televisão, é não sei o quê, é noticiários. Aí, nossa, você viu só que tragédia? Nossa, você viu só? As pessoas se focam em coisa ruim. A gente sabe que a mídia ela vive em função disso, dar notícia ruim. Se desse só notícia boa, não vendia nada. A gente sabe, o ser humano, infelizmente, ainda está nesse patamar de cultivar notícia ruim. Ele gosta, acha que é legal. Eu acredito que seja uma espécie de um sadomasoquismo assim, midiático muito interessante. A pessoa gosta, né? É aquela coisa. A dor, todo mundo tem. O sofrimento, as pessoas escolhem sofrer. Então, elas parece que entram nessa roda de ficar sempre alimentando aquele sentimento referente à notícia ruim, à coisa ruim que aconteceu. Mas aí volta, como é que a gente consegue estabelecer esse diálogo, essa conversa, essas expectativas baixas, o despertar? Pelo hábito. Tem uma frase muito antiga que eu, quando era mais novo, não entendia direito. O hábito faz o monge. No meu ponto de vista, eu entendia o hábito é aquilo que ele veste, aquela que chama-se túnica, mas chama-se também de hábito. Não é? Tem esse duplo sentido. Não queria dizer que o hábito que ele veste é que faz o monge. Não. Hoje, não, no meu ponto de vista, eu entendo que o hábito do exercício, da prática diária e constante, do culto ou o que for, faz com que ele seja um monge. Com quem ele é, ser quem ele é. Quem ele é. Comportamento diário, né? Exatamente, persistente e insistente. Ele acredita naquilo que ele pratica é o correto. E pelo hábito de praticar, torna-se realidade. Eu acho que é assim é que as pessoas conseguem tornar um pensamento realidade. Porque muita gente fica no pensamento, né, aqui na intuição, processa, comunica, sente e para. Não segue adiante, porque aí vai para quem? Para a parte da digestão. Aí é que começa a incomodar. Aceitação. Mário, muito bom que você falou, Mário. Gratidão mesmo, porque, olha, isso é o despertar da realidade, né? Uma coisa que a Renata falou aí, né? Que ela perguntou, não querer despertar, né, ali. Renata, quando a gente, e demais, né? Quando a gente pensa isso, hoje já não acontece muito mais isso comigo, mas já aconteceu sim, tá? Respondendo a sua pergunta. Mas hoje eu vejo o seguinte: não querer despertar já é um despertar para a realidade. Porque esse despertar, a mesma coisa todos os dias. Então, você tem que mudar. Se eu vou te provocar ali uma mudança, esse não querer despertar, como os dias anteriores, né? E hoje você está mudando, porque você vai fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, você não vai ter resultados diferentes, né? Então, esse despertar para a realidade é bem completando aí, né, tudo que o Mário falou, enfim, essa zona de desconforto que o Mário disse, né, ela realmente tem que fazer parte de nós, porque nós temos que ser sempre inconformados, no sentido benéfico da palavra, né, tá? Ser inconformados para despertar cada vez mais para a realidade, porque se a gente ficar sempre conformados, nós não vamos despertar mais, nós vamos estagnar, e essa estagnação traz essa rotina, esse hábito de fazer sempre a mesma coisa. O hábito que eu e a Melissa estamos falando aqui, nós temos o hábito todo dia, por exemplo, de conversar sobre o que aconteceu naquele dia conosco. Porém, todos os dias nós conversamos coisas diferentes. Nós temos o hábito de conversar, mas o que nós conversamos, o conteúdo que nós conversamos, é sempre um despertar para a realidade diferente todo dia. Ou seja, isso leva a
composição desse despertar para a realidade de forma bem sucinta, né? Bem transformador mesmo na nossa vida, porque às vezes uma palavra que eu falo, uma palavra que o outro fala, uma palavra que a pessoa escreve para nós no nosso chat, faz toda a diferença. Eu lembro que eu tive uma viagem que eu fiz, eu fui em Santa Catarina, lá em Florianópolis, eu fui lá no Mercado Municipal, lembro até hoje, você pode falar isso com a Melissa, e tinha um casal lá, e eu estava sozinho, eu fui lá numa audiência e tal, tinha um casal tomando lá um chopp lá naqueles barzinhos que tem no Mercado Municipal lá e eu fui lá também para conhecer, enfim, e sentei do lado desse casal. Esse casal conversou comigo ali, senhores já, eu era mais novo, muitas coisas comigo naquele dia ali. E eu compreendi, até hoje, por que eu lembro disso? Porque eu compreendi muitas coisas ali naquele momento. E eles também, provavelmente. Porque a gente teve um papo, né? Um papo agradável, né? Que nem nós falamos aqui no nosso despertar aqui da realidade, né? Na nossa hora da DR. Porém, eu vim para cá, né? Voltei para o estado de São Paulo, e eles nem eram de lá. Eles também eram visitantes turistas lá em Santa Catarina. E quando eu voltei para cá, e ficou marcado certas coisas que eles me falaram, que a gente conversou ali, que me despertou bastante, e eu falei, poxa, quem são eles? Eu não peguei o telefone, eu não peguei o nome. Eu até acredito que a mulher falou o nome dela no momento lá, e eu realmente, eu não falei meu nome para eles, não, sabe? Então, quem já não passou por isso, né? Sentou no ônibus do lado de alguém, teve uma palavra ali. Então, o despertar da realidade, ele vem para nós de várias formas. Nós temos que ser sempre observadores ao nosso redor. Né? A Melissa gosta de usar muito o termo bíblico, né? Vigiai, e está correto isso. O que é esse vigiar? Né? Preste atenção. A gente nos auto-observar e observar o que está ao nosso redor, né? Às vezes uma frase que você lê num cartaz, né? Você está ali, transforma a sua realidade, né? Então, isso é muito importante a gente trazer. Então, a rotina, ela é uma rotina que nós falamos, mas uma rotina transformadora, porque o momento é diferente. O que nós falamos naquele momento e que nós colocamos é diferente. Agora, se você colocar sempre a mesma coisa, né? Aquele marasmo, aquela reclamação, né? Que a Melissa falou, né? Então, se você começar a reclamar e questionar só sobre o que você está passando da reclamação, você não vai despertar nunca. Você tem que questionar com sentimento e não com ego. Porque toda vez que nós usamos o ego para questionar, e se a gente perguntar o que isso vai me trazer de benefício? Olha, 99% da resposta é que não traz benefício nenhum. Agora, quando você faz com sentimento, com a intuição, com o que você recebe do outro, né? Aí você consegue, então, colocar e ter benefício com aquilo, porque é com sentimento. Né? Tá? Então, é isso que eu queria trazer. Eu acho que essa pergunta da Renata foi oportuna e muito bem colocada. Ô, Mário, antes de você continuar, segura aí só um pouquinho. Olha lá, Tom, nós temos aqui... Quem mais que chegou aí depois da Nádia? A Marinês falou alguma coisa aí para alguém. A Marinês falou aqui. Bom dia, Renata e Mário. Bem-vindos. Nós temos aqui a Denise falando que está em São Paulo. São Pedro. São Pedro. Aliás, nós falamos da Melissa. Nós já falamos algumas vezes de lá em São Pedro, né, Melissa? Água de São Pedro, na verdade, que é vizinho. As duas cidades são vizinhas, né? Arlete, bom dia, Arlete. Gratidão a você. Soraya, bom dia. Soraya está conosco. Soraya, querida! Saudade de você, meu amor! Gostoso. A Soraya fez o nosso curso Quantos Consciencial. Ela é moduladora, tá? Muito bom, assim, trouxe ali para nós umas expectativas. Ela é fantástica, ela é. Transformar muito bem, já está usando as nossas práticas. A Norma está sempre conosco aqui também, né? Bom dia. Família abençoada. Nós temos aqui... Aníbal. Que gostoso, tá vendo? Aí, eu chamei o pessoal da Magia da Prosperidade lá, eu chamei o pessoal, falei, gente, eu tô com saudade de vocês. Cadê vocês? Vamos lá na hora da DR, vamos lá. A Rosimeire também, que está sempre conosco, né? Tá? Bom dia, Rosimeire. Está conosco aqui sempre também, gratidão, Rosimeire. Mário, a palavra é sua. Gratidão.
Não, o que eu ia colocar, que eu acho que muita gente confunde, é o seguinte: poxa, você me irritou. Poxa, você provocou. Mentira. Concordo. Mentira, mentira, mentira. Concordo. Você tem que fazer a pergunta de forma diferente. Por que aquilo que o outro fez, que não é responsabilidade minha, me provocou? Por que eu fiquei tão irritado? O que aquilo provocou dentro de mim? Aquilo que eu falo sempre. A questão é que ninguém quer olhar para dentro. Quer sempre apontar o dedo. E dizer, eu me atrasei por tua culpa. Eu não sei o que. É sempre jogando. Não, olha para dentro de si. Eu sigo meu caminho, cada um segue seu caminho. Um pode influenciar no outro. No entanto, é você saber o que aquela influência está trazendo de negativo ou positivo para mim. Olhar para aquilo que o Tom mesmo diz várias vezes. Olhar, conhece a ti mesmo. Não adianta, não tem outra solução. Você quer resposta? Olha para dentro de si. Acabou. Aí você consegue as respostas todas. Aí tem um trabalho que é uma coisa muito interessante, divertidíssima. Eu adoro fazer isso. Só que, às vezes, as pessoas, elas não sei porquê, elas, não quero mais. Olhar para a sombra. Olhar para o medo. Dar a mão para o medo. É tão gostoso. Quando você faz isso, você primeiro assume que nós, seres humanos, sim, ainda caminhamos na sombra, mas ainda que caminhamos no vale da sombra, tem sempre aquelas luzinhas iluminando o nosso caminho. É sempre seguir em frente. Assumir que a gente tem sombra, porque não tem luz sem sombra e nem sombra sem luz. Então, mas eu preciso contar uma coisa. Eu acho isso. Eu preciso contar. É mais fácil. Vou contar uma sombrazinha do Mário. Vou contar uma sombra. Pode contar. Depende da sua aqui na Hora da DR tem muito disso, né? A gente está sempre fazendo algumas revelações, né? Deixa eu contar, mozinha. Deixa eu contar. Aí vai. Aí eu vou provocar. É engraçado, gente. Eu não sei o que é, mas por que essa sombra minha está incomodando? Aí incomoda em você. Se você não deixar ela falar, você não vai conseguir falar, Mário. Vou contar três coisas importantes que eu preciso externar isso, né? Gente, eu parei de fumar! Eu tô tão feliz. Nossa, meu Deus do céu. Foi um mutirão, né, amor? Foi tanta gente que ajudou. Eu não consigo, eu não posso nem falar o nome de todo mundo, porque foi uma egrégora, foi muita gente que ajudou. Quero agradecer a todos vocês. Tem o dedo do Tom aí. Também. Tem o dedo de um monte de gente, é porque eu não posso ficar falando, né? Eu tenho o dedo de um monte de gente. Mas tem o dedo seu, tem o dedo do Tom, né? Mas tem o dedo mais de um monte de gente também. Bom, vou contar uma coisa para vocês, que eu quero mudar uma realidade. Na realidade, desde o ano passado, a gente queria já mudar essa realidade, do que a gente vai mudar. Vai ser semana que vem, né? Nós vamos nos inscrever numa aula de dança, gente. Que bacana! Esse você me conta como, porque eu já tentei tanto levar alguém para aula de dança e não consegui ainda. Quem sabe? Vamos, calma, Melissa, eu te ajudo. Beleza. Semana que vem, mas a gente grava um pouquinho, né, amor? Segunda-feira nós vamos lá conhecer a escola. Vamos gravar, com certeza. Vamos, né, mozão? Cadê a sombra que você ia falar? A sombra que eu ia falar. Gente, que é muito engraçado. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho um problema muito sério. Quando eu fico nervosa, eu começo a rir. Gente, eu começo a rir, e não paro de rir, não paro. E eu não consigo falar, eu não consigo explicar por que eu estou rindo. E assim, é desde A a Z, desde velório a situações críticas, tristes, até situações alegres, divertidas,
que começam a rir, não para. E desde quando eu parei, tem mais uns 10 dias, né, amor, que eu parei de fumar? Por aí. O Mário falou que o meu humor... entendeu? Que o meu humor... Eu já sou uma pessoa otimista, alegre, divertida, né? Eu sou, né? E o Mário tá falando que eu tô mais ainda, tô mais alegre, né? Você falou, né, mozão? Sim, Que o meu humor melhorou, não foi? Lembra por que eu te falei? O meu humor melhorou. Não é isso. Tô rindo pra tudo, né? E, gente, e aí, de contar pra vocês, o Mário, eu começo a rir, e se eu começo a rir sem ele saber por que eu tô rindo, ele fica nervoso. E olha pra minha cara e ri. Ele fica nervoso. Ele tá cozinhando, ou fazendo o café da manhã com ovos mexidos, que ele adora fazer ovos mexidos com bacon, com mussarela. Nossa, cheio de coisa. Renata rindo. Oi? Ele fazendo... Eu começo a rir, do nada eu começo a rir. Gente, esse homem fica tão sério. Ele fica tão sério. Ele fica assim, Rezinha, você tá rindo de quê? Você tá rindo? E começa a bater o pé. Aí eu começo a rir, gente. Esse homem. A pergunta que não quer calar, Renata. Agora você está nervosa? Não. Ah, tá bom. Só para ter certeza. Eu tô rindo porque eu tô lembrando do episódio. Gente, mas é tão engraçado. O Mário acessa alguma coisa da sombra dele, assim, que... Não é sombra, eu sei por quê. Porque eu começo a rir. É muito engraçado. A questão ele fica muito nervoso, gente. É saber por quê. Nós somos seres emocionais. Eu sei por que eu fico chateado. Ele fica chateado. Eu tenho um comportamento... Ele fica bem chateado. Eu costumo dizer, eu não... Meu amorzinho. Deixa ele falar, Renata. Eu não sou igual a todo mundo. Eu sou diferente. Cada um é diferente. E muitas vezes, para algumas pessoas, isso parece algo diferente, estranho, fora do normal. Então, como eu não vejo... Normalmente eu não vejo mal em nada. Porque eu tenho o seguinte pensamento. Cada um deve fazer aquilo que acha que está certo para si, sem se ter medo de se restringir. O outro vai pensar isso, vai pensar aquilo. Eu já passei por muitas coisas muito questionado. Antigamente, as pessoas... Eu não podia falar nada diferente que... Respirar, né, amor? Respirar de forma diferente, que eu era taxado. Então, quando tem alguém que olha para mim e ri, eu fiz alguma coisa errada, diferente, que causou alguma coisa aí. É de felicidade de estar do seu lado. Olha que maravilha. Olha que lindo. Só se eu não ficar enchendo o saco com os porquês, né? Oi, gente, por favor, coloca aí no chat o que vocês estão achando disso tudo. Está agregando? Está fazendo sentido? Vocês estão se identificando com essa DR? Como é que está isso para vocês? Enquanto isso, temos aí algumas colocações no chat. Vamos lá, Tom. Olha aí, a Denise colocou. A aula de dança é muito interessante, une muito o casal. As sombras, viu, Mário? As sombras vêm à tona facinho. E depois é muito despertar para o casal. Treina e reforma íntima a dois. Muito bom. Muito bom aí. Denise sempre conosco. Calma. Eu vou para a direita, ele vai para a esquerda, né, gente? Vai ser um desencontro, assim. Não é desencontro. Mas vai ser... Direita, esquerda, direita. E vai. Mas aí vai dar certo. Mas uma hora dá certo. Com persistência e insistência, sim. Com certeza. Não é? Sempre. Então, gente, só para dar uma continuada aqui, o Mário, você colocou uma coisa bacana, né? Que eu acho que vale a pena
você falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso ajuda muito no despertar da realidade. Você fez uma analogia, nem sei se é uma analogia, porque realmente é assim mesmo que funciona, né? Quando você colocou, né? Pensa, processa, fala, sente, muitas pessoas param por aí. Isso tem a ver com os chakras, né? É. E eu queria pedir para você, será que você poderia falar só um pouquinho mais disso, né? E completar, porque ficou muito legal, sabe? Negócio. Eu falo quais são os chakras, quais são as cores, quais são as pedras, quais são, sei lá, tem todas as características, mas olha que bacana. Se de repente o pessoal, gente, lápis e papel aí, anotem o que o Mário vai falar. Ele falou até o chakra cardíaco e depois o plexo, né? Quando ele fala da digestão. Isso. Mas agora ele vai até o chakra básico. Fala aí para gente. E a Melissa complementou muito bem sobre o processo do plexo solar, que é a digestão, que é a introspecção. Porque é aquele negócio, nós recebemos o tempo todo intuições, pensamos antes de falar. Por isso a palavra tem tanto poder. Ela vem logo depois do pensamento. Ela, para mim, é o primeiro passo da manifestação. Só que a manifestação não é nada se você não sentir. E quando você digere, geralmente fica ali pelo meio do caminho, no plexo solar, porque não está bem digerido. O que vem antes? As emoções referentes ao que você falou, ao que você pensou, o que intuiu. Então, é todo um processo. Ficou ali, volta de novo até passar. Digeriu, e olha que interessante, por isso que tem muitas pessoas com problemas gastrointestinais, a coisa não está bem digerida. Fica o tempo que precisar ali, digere, volta para trás, pensa, reflete, sente, digere de novo. Digeriu, aí vai para um dos acessos que eu acho que é um dos mais bonitos que tem, que muitos homens têm medo, que é a gestação, que é o chakra ligado ao sacral, é o chakra sexual, é o chakra da gestação, onde o sagrado feminino é mais exaltado. É aí que é tudo que você veio intuindo, processando, falando, sentindo, digerindo, começa a ganhar forma. No útero, no ventre, não que o homem tenha útero, não tem, mas o sagrado feminino está presente também no homem. Quando o homem assume esse sagrado feminino, ele consegue entender que é um primeiro passo importantíssimo antes de chegar no chakra básico, que é o que dá à luz, o que coloca no mundo de manifestação tudo que começou lá em cima. Então, esse processo é interessante quando as pessoas percebem bem e dão o tempo necessário para cada instante. É como um projeto que você tem de vida, um projeto profissional, começa pela uma intuição que você teve, não sabe de onde. Você pensou, processou, começa a conversar com as pessoas, trocar umas ideias, você sente que aquilo é o seu propósito, você começa a digestão daquilo tudo que é necessário, é um passo importantíssimo. Aí você tem aquele momento de gestação. Quando aquilo está completo, levou o tempo necessário, é aquilo. Normalmente, 9 meses é o tempo recomendado de gestação, ideal. Nem antes, nem muito antes, nem muito depois. A galinha, o pintinho nasce depois de 21 dias, nem antes, nem depois. É o tempo necessário. Quando isso está ali consolidado, finalmente vem ao mundo, é parido literalmente aquele seu projeto, aquela sua ideia, sua inspiração para o mundo 3D. Afinal, onde a gente vive, né? Também o processo, né? Não adianta dizer que é bom para 5D. Tá. Essa informação, pessoal, trouxe algum despertar para a realidade?
Responde aí o que vocês acharam. Olha lá, Rosimeire já colocou alguma coisa ali, ó. As pessoas às vezes querem ir pulando tudo, né? Ah, Ó, legal, Rosimeire. eu vou fazer uma colocação aqui, Mário, complementando o que você falou. Esse digerir, né, que é ali começa ali no plexo solar, né, e vai as ideias, então, vêm, né, que nem você disse, vem ali a informação, enfim, né? Nós temos a intuição, esse digerir é a hora de transformar. Digerir quer dizer transformar, né? Vamos transformar a realidade, vamos transformar para a nova realidade, né? Vamos colocar em prática essas ideias, né? E aí é onde que dá essa limitação por causa das crenças que nós temos, né? A gente fala muito das crenças limitantes. E nesse momento, então, a gente fica... Muitos de nós, né? Nós estamos aqui num feliz momento hoje, né? Nós 4, pelo menos, que estamos aqui nesse despertar, né? E esse despertar da realidade, então, ele vem... essa prática, né? Digeriu, quer dizer, colocou, e depois você coloca para fora isso, né? Você... que nem você disse, né? Você tem ali a gestação de tudo isso, ou seja, você está ali incubado naquilo ali para poder fazer a digestão, ou seja, a transformação, tanto levando para a analogia do físico, né? Você tem ali a concepção e aquela primeira célula vai se transformando, transforma numa criança, né? Ali transformada num corpo ali, então ela vai nascer, e quando ela nasce, então ela eclode, né? Vamos colocar assim, já é a transformação da realidade, então você já fez essa transformação ali, e esse é o despertar, um sinônimo, né? Uma analogia de despertar para a realidade ali, muito, muito bem colocado, né? Tá? Se não me engano, desculpa só acrescentar, eu falei só do sagrado feminino, mas tem o sagrado masculino, que ele está ligado com a racionalidade. As mulheres também podem ativar, sim, o sagrado masculino delas, na forma racional, e às vezes não colocando tanta emoção, mas um pouco mais... É aquele negócio, é a medida certa, no momento certo. Então, o sagrado masculino e o feminino estão nos dois seres, o masculino e o feminino. Falei de coisas diferentes, são seres e são os sagrados, que cada ser tem um pouco de cada. O yin e o yang é a mesma coisa, é o equilíbrio. Que bacana, hein, gente? Olha só, a complexidade fazendo parte, né? Porque a gente tem tudo isso daí, a gente vê que essa estrutura processual, ela se aplica em várias situações no nosso dia a dia. Mas quando a gente desperta para a realidade e percebe que nós funcionamos dessa forma, com essa estrutura, que nós já temos esse equipamento aqui disponível para a gente, essa ferramenta disponível para a gente, é uma libertação, né? Porque a gente aprende a usar, entende como funciona. Ninguém ensinou isso para a gente, né? Ninguém ensinou na escola. Tem uma música assim. Ninguém ensinou para a gente como é que isso funciona. Desde lá na nossa formação inicial, né? Na escola fundamental. Quanto isso seria útil, valoroso? Quantas pessoas teriam menos processos de enfermidades se a gente aprendesse isso desde criança? O que vocês acham disso? Pois é, se já pensou se ensinassem a tirar 5 minutos do dia nas escolas para meditar? Vamos aprender a meditar. 5 minutos só. Olha como isso seria transformador na sociedade. 5 minutos a respirar. Respirar. Lá no Alquimia 4 elementos, a gente, quando chega no elemento ar, apesar de ser o último, é dos mais importantes, né? Que a gente fala, a gente fica uns 3 dias sem beber água, 1 mês ou mais sem comer nada, mas sem respirar. Tem um recordista aí que ficou 6 minutos. Acabou. Depois, para. Então, respirar é uma das técnicas. Por exemplo, muita gente confunde, não sabe o que é, mas a terapia tântrica é uma das técnicas hindus mais antigas que existe.
e adivinha justamente qual é o ponto mais importante que tem lá? Respiração. A yoga, respiração. Mara, olha a contribuição aqui da Rosimeire. Ela falou aqui, nossa, estou gestacionando tudo que vem impedir espiritualmente, tá ligando meus neurônios. E ela colocou aqui, bom saber que não preciso mais bater para curar, ou seja, né, aquela colocação anterior. Eu queria colocar aqui algumas coisas, viu, Mário? Até foi uma colaboração de uma colega nossa que está no nosso grupo, que chama Janete, nosso grupo do Conceito Terapêutico Consciencial, e ela colocou lá o que você ganha, quando você ganha energia e quando você perde energia, né? E eu queria colocar aqui uma reflexão sobre isso, porque é bem assim, né? Você agradece ou reclama? Você se acolhe ou se cobra, né? Você se perdoa ou você se remoe, fica se remoendo? Você aceita ou você nega, né? Então, você é empático ou você fica julgando? Você descansa ou você se estressa? Né? Então, são antônimos, né? Ali. Você é proativo ou você procrastina? Você é verdadeiro ou você quer controlar só por controlar e não ser verdadeiro, né? Você é amoroso ou você fica só criticando? Você é organizado ou você é bagunçado, né? Então fica aí a reflexão para nós, né? Que quando que você perde ou ganha energia dentro disso que eu falei aqui, né? Então a escolha, né, é sempre nossa, né? Esse despertar para a realidade realmente faz todo sentido quando você ganha ou perde energia, ou seja, energia mais densa e energia mais sutil, de acordo com a nossa vivência, né? Com a nossa interpretação, que é a nossa compreensão no nosso dia a dia, né? Tá? E não adianta colocar a culpa no espírito, não, tá? Dizer que o espírito ruim te sugou minha energia. Mentira. Foi você mesmo que se colocou numa situação que deixou sua energia alimentar aqueles seres que já estavam ali pertinho, só como eles dizem aqui, à espreita, esperando. Opa, ele está desperto, está jogando ali a energia de reclamação. Vamos lá nos alimentar daquela energia que é boa, deliciosa. O Tom, sabe, com o conceito apométrico, a pior estado obsessivo é a própria autoobsessão. Eu já ouvi relatos, Tom, que isso no kardecismo, espíritos obsessores que têm essa função, as pessoas um dia vão entender o que quer dizer função. Função hierárquica, função, enfim, não importa exatamente por quê, mas é uma função, um trabalho de obsediar o outro. Um espírito obsessor ia chegando numa pessoa que estava em trevas e parou, falou, opa, não, com esse eu não quero. E em entrevistas e psicografias, ele disse, se eu fosse obsediar aquela pessoa, eu ia ficar pior do que ele. Porque ele estava num estado de autoobsessão tão grave que eu ia prejudicar. Então eu falei, tô fora. Tá aí um tema legal para a gente discutir aí na DR, né? Despertar para a realidade. A autoobsessão é um tema importante até, né, para o autoconhecimento. Vamos trazer, Melissa, não só a autoobsessão, mas compreender aí essa questão dos conflitos espirituais, né? Seria um tema legal, porque aí você traz a autoobsessão, a obsessão, você traz ali de uma forma... Gente, vamos compreender que nós não estamos falando de religião, nem de doutrinas e nem de dogma, nós estamos falando de espiritualidade quântica na essência, aqui, tá? Então, nós podemos trazer esse tema, assim, viu, Melissa, dos conflitos espirituais, né? Muita gente fala de chip, muita gente fala de clonagem de corpos sutis, falam de várias coisas e nós vamos trazer um contexto aqui, bem num diálogo bem tranquilo, né? Um bate-papo bem legal, que a gente pode trazer, Melissa, se você quiser anotar aí. Vou discutir sobre isso com você depois. Mas, sim, de verdade, eu penso que é um tema que nós deveríamos até
tratar só dele, na importância de que, assim, todos os outros existem, vão fazer parte na hora que a gente falar sobre esse tema, mas dá um foco para auto-obsessão, porque se é auto-obsessão, Sim. eu mesmo estou criando isso para mim. Nossa, tem muita coisa aí para gente falar. Pessoal, coloca aí, o que vocês acham do tema, exclusivamente o tema auto-obsessão? Quem gostaria de entender mais sobre isso, saber mais sobre isso? Fala com a gente aí. Enquanto isso, Mário e Renata, tem alguma colocação? Querem fazer as suas considerações? Eu amei estar aqui, é tão bom, tão gostoso. Quero vir mais vezes. Vamos proporcionar aí mais momentos. Sim, gratidão gratidão pelo convite, e sabem, podem contar sempre com a gente quantas vezes quiser. Juntos, é aquela coisa, juntos somos mais fortes. Um dia a gente conta aí os projetos. Não vou dar muito spoiler, que eu sou o rei dos spoilers, então vou ficar quietinho, já falei muito. Gente, foi um presente vocês estarem aqui conosco, né? Tornando mais leve, mais engraçado, mais entusiasmante. Foi muito bom. E sim, espero que tenham mais momentos dessa forma aí. Gratidão pela presença de vocês, pela presença de todos que estão aqui, pelos que vão participar e assistir depois. Gratidão é a palavra que eu tenho para agora. Estou muito contente com esse momento e eu espero que todos tenham gostado. Bom, mais uma vez, gratidão a todos e que a gente consiga, então, né? Espero que a gente tenha somado pelo menos um pouquinho a cada um que passou por aqui, que vai passar, e que a gente, então, aliás, a Marinês colocou aqui que esse tema é muito importante. Então, realmente, Marinês, nós vamos trazer esse tema aqui. Não sei se na próxima hora da DR, né? Mas que nós vamos trazer, tá bom? Olha aqui, ela colocou, né? Gratidão por esses momentos. E ela colocou aqui também que é importante esse tema que nós falamos aqui, que é libertador, né? Esse tema, quando a gente compreende ele, né? Tá? Então, gratidão a todos vocês que estiveram por aqui, que vão estar, que vão assistir novamente aí.